E nós vamos direto com a informação sempre ao vivo, porque o Supremo Tribunal Federal começou agora há pouco a decidir a dosimetria das penas dos condenados pela tentativa de golpe. É o momento em que os ministros determinam o tamanho da punição. O ex-presidente Jair Bolsonaro terá que cumprir 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A Paola Cuenca traz todos os detalhes. A partir de agora, nós já estamos também com a Ariane Bittencourt e com a Vanessa, todos os nossos repórteres, nossas equipes aqui apostos para trazer sempre a melhor informação ao vivo para a gente. Paola, como foi a decisão da pena pelo ex-presidente? Conta para a gente. Boa noite para você. Boa noite para você, César, e para quem está nos acompanhando. Essa pena foi fixada por 4-1. O ministro Luiz Fux, que havia votado pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, até teria a possibilidade de também participar da votação, propor uma pena por conta dos crimes que foram então ali colocados à condenação por maioria do plenário da primeira turma do STF, mas de toda forma ficou estabelecido pelo ministro Luiz Fux que ele iria abrir mão de fato de estabelecer uma pena porque não havia sentido já que havia votado pela absolvição. Dessa forma, de 4-1, como você mencionou, ficou estabelecida essa pena de 27 anos e 3 meses de reclusão, sendo 24 anos e 9 meses, de fato, na reclusão, num regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção. Além disso, os ministros também estabeleceram 124 dias multa. Isso por conta daqueles crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, por conta dos ataques de 8 de janeiro. Como cada dia multa vai valer por 2 salários mínimos, esse valor fica perto de R$320 mil. Mas olha, a dosimetria de penas, esse debate ainda está acontecendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a gente já tem outros réus com penas estabelecidas. Walter Braga Neto também é um réu que teve a pena estabelecida em 26 anos e 100 dias multa, só que no caso dele, cada dia multa vai equivaler a 1 salário mínimo. Anderson Torres e Almir Garnier, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, ficaram com penas iguais de 24 anos de reclusão e 100 dias multa. Neste momento, os ministros votam a pena a ser estabelecida ao réu Augusto Heleno, que é ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e eles também debateram a questão do réu colaborador, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Como ele havia fechado o acordo de colaboração premiado, os ministros entenderam que a delação dele foi sim efetiva, trouxe benefícios para a investigação e, portanto, concederam os benefícios que já estavam estabelecidos no acordo, ou seja, uma pena de prisão em regime aberto inferior a 2 anos, além do estabelecimento o fornecimento de segurança pela Polícia Federal ao delator, logo após, então, o fim desse julgamento, também a restituição dos bens que foram apreendidos e a extensão dos benefícios dessa delação premiada ao pai de Mauro Cid, à esposa e também à filha mais velha deste delator. E nesse ponto, cabe a gente destacar que, como Mauro Cid já cumpriu 2 anos de pena, hoje ele utiliza a tornozeleira eletrônica. Por este resultado, ele não teria nenhum tipo de pena de prisão ainda a ser cumprida. Pode ser debatido o fato dele retirar, na verdade, essa tornozeleira eletrônica. Durante o voto a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro Moraes havia estabelecido que cada dia a multa daqueles 124 que eu mencionei deveriam estar em 1 salário mínimo, mas por sugestão do ministro Flávio Dino, esse valor foi aumentado para cada dia a 2 salários mínimos. A gente separou um trechinho para que vocês possam acompanhar. O patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado nesse período uma capacidade econômica muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. 2 salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio réu ter, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em PIX. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como Vossa Excelência informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então, presidente, eu incorporo 2 salários mínimos. Então, presidente, eu acompanho o relator. Eu vou pedir para que você permaneça de plantão junto com a gente, Paulo, e podemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado pelas informações até agora. E vamos com a Ariane Bittencourt, porque o que o público se pergunta agora é se o ex-presidente Bolsonaro pode ser preso ainda hoje. Mas me parece, Ariane, que tem um caminho antes de qualquer decisão desse tipo. É isso mesmo? Confirma para a gente. Uma boa noite para você.
É isso mesmo, César. Boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Ainda há recursos que podem ser apresentados e é preciso que haja o chamado trânsito em julgado para que as penas possam de fato ser aplicadas. As defesas podem, por exemplo, acionar os chamados embargos de declaração, que quase nunca mudam a decisão, mas podem apontar omissões ou contradições no julgamento ou nos votos completos dos ministros. Esses embargos costumam ser negados, pelos magistrados e considerados protelatórios, ou seja, recursos acionados somente para alargar o espaço entre a decisão e o trânsito em julgado. Os advogados também podem recorrer às instâncias internacionais, nesse caso, alegando violações ao devido processo legal e também a garantias fundamentais. Nessa situação, a condenação em si não seria suspensa, mas o Brasil poderia ser responsabilizado internacionalmente. A defesa de Bolsonaro já disse, inclusive, que considera essa possibilidade. Já os chamados embargos infringentes, que poderiam permitir um novo julgamento, por exemplo, no plenário aqui do Supremo, esses não poderão ser acionados. E explico. Isso porque, para isso, seria necessário que pelo menos 2 ministros votassem pela absolvição dos réus, o que a gente acompanhou e não aconteceu. Lembrando que, se forem apresentados, César, esses recursos ainda precisam ser analisados antes do cumprimento das penas, e as defesas já adiantaram nesses últimos dias que vão apresentar os recursos que forem possíveis, justamente nesse intuito de protelar o trânsito em julgado. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Peço que você também permaneça de plantão, porque o assunto de hoje vai ser aí na capital federal e nós vamos permanecer aí. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.